Salomão entendia que ele tinha necessidade de saber se conduzir à frente do povo. Então ele pede: Senhor, eu preciso de sabedoria e entendimento para poder me conduzir à testa, à frente deste numeroso povo. E Deus lhe dá sabedoria. Deus responde para Salomão: Salomão, como pediste sabedoria e não riqueza e outras coisas, eu lhe dou sabedoria, mas também vou lhe dar riqueza e tudo mais. Provérbios diz que o inteligente tem por alvo a sabedoria, mas também diz que o tolo, nós lemos aqui, diz assim: os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Eu quero atualizar esse versículo aqui, usar uma linguagem minha aqui. Eu vou dizer assim: a pessoa que é inteligente, ela tem alvo. A pessoa não inteligente olha para todo lado e não chega a lugar nenhum. Porque, em outras palavras, é isso que o provérbio está dizendo. E a pessoa que lhe falta inteligência, ela olha para tudo quanto é lado. Ela quer tudo e não tem nada. Quer tudo e não tem nada. Coloca um monte de alvos, não alcança nenhum. Muito bem, eu quero propor nesse momento e lembrá-los que nós todos temos um alvo, que eu diria assim, é o alvo de todos os alvos. Até mesmo é o alvo para que tenhamos sabedoria, porque está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero enfatizar isso nessa manhã, que possamos ter por alvo sempre o que o autor de Hebreus fala para nós, nessa carreira que nos está proposta, a qual devemos correr e perseverar nela, olharmos firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, o nosso alvo maior, amém? Pode dizer isso comigo: Jesus, meu alvo maior, o alvo de todos os alvos. A quem eu tenho que mirar os meus olhos, fixar os meus olhos e olhando para Ele, seguir em frente na minha vida. Eu quero convidá-lo nesse momento, assim como você está, assentado, curvar seu rosto, fechar seus olhos, meditar um pouco nesta palavra, em nome do Senhor Jesus, e pensar nisto. Nós estamos aqui reunidos, nós viemos aqui esta manhã para prestar nosso culto a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Este é o nosso alvo nesta manhã, mas que este alvo, ele se repita nas nossas vidas todos os dias, que a nossa vida seja uma vida na presença do Senhor, do nosso Pai, de culto, de oração, de ação de graças, de meditação na sua palavra, de testemunho. Vamos estar orando, diga ao Senhor: fale com o Senhor nesta hora. Pai, nós estamos aqui reunidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nosso dia a dia, nem sempre o Senhor tem sido colocado como a prioridade, o alvo maior, o alvo de todos os alvos. Mas nesse momento de invocação e de clamor pela manifestação da Sua presença, que o Teu Espírito, Senhor, possa estar ministrando o Espírito, a vida, o coração de cada um de nós, para que durante a nossa vida possamos viver olhando sempre e firmemente
para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Aquele que passou por tamanha vergonha, não se importando com isto, para que através da sua morte pudesse sepultar os nossos pecados todos, vencendo a morte, ressuscitando dos mortos, nos ressuscitar e nos dar uma vida nova, para que hoje possamos dizer: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esta nova vida, esta vida que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós clamamos, Pai, e o Senhor venha e receba o nosso culto, a nossa adoração, nesta manhã, quando nos reunimos como igreja do Senhor, para te adorar, para te dar graças e nos alimentarmos da tua palavra. Sim, Pai, em nome de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém. Amém, amados. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 141 do nosso inário, hino de número 141. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim nutrir-me até entrar no céu, enfim. Podemos repetir mais uma vez esse cântico, ele é tão curtinho, né? Tem uma mensagem tão preciosa. Podemos cantar de novo? Quanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim nutrir-me até entrar no céu, enfim. Aleluia, glória ao Senhor. Ainda em pé, palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 15, o verso 3. Evangelho de João, capítulo 15, verso 3. Nós queremos fazer um destaque nesta palavra que está aqui. Evangelho de João, capítulo 15, verso 3, diz assim: vós já estáis limpos
pela palavra que eu vos tenho falado. Vamos ler juntos? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Meu irmão, minha irmã, Deus tem falado conosco neste tempo, pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao falar com cada um de nós, Ele usa a sua palavra, seu Espírito que testemunha da sua palavra em nossos corações. Nós vamos sendo limpos, santificados pela palavra de Deus, como cantamos nesse hino. O Senhor abra os nossos olhos para esta letra, para esta palavra, para esta mensagem, que é a mensagem de Cristo. Ela nos limpa, ela nos alimenta, ela nos fortalece, amém? Então, mais uma vez, quero convidá-los a orar. Você que pode ajoelhar-se, eu convido a se ajoelhar. Você que não pode, tenha liberdade de ficar em pé ou assentar. Nós vamos ter este momento de confissão. Nós temos ouvido da palavra, nós temos ouvido de Deus. Eu vou pedir que a Denise esteja tocando, enquanto a irmã está ministrando ao Senhor, possamos ter esta reflexão. Pai, que os nossos olhos estejam abertos entre tantas coisas para enxergar, pelo Espírito e pela palavra, se há em nós algum caminho mau, que o Senhor enxerga e nos revela, para que possamos andar nos teus caminhos que são eternos. Portanto, Pai, Tu que sondas os corações, nos ajuda a enxergar as sujeiras, os pecados que ainda possam estar resistindo em nossas vidas. Ao nos curvarmos diante de Ti nesta manhã, como igreja, como povo do Senhor, reconhecemos que nem sempre temos feito o que o Senhor nos pede. E quantas vezes fazemos coisas que o Senhor não pede para nós e acabamos entristecendo o Seu Santo Espírito. Senhor, como também na reflexão da Tua palavra, no nosso dia a dia, quando deveríamos estar olhando firmemente para Jesus, desviamos os nossos olhos por tantas outras coisas. Pai, nos leva à consciência dos nossos pecados pessoais, para que, através de um arrependimento genuíno, sincero, possamos experimentar o Teu perdão e pela Tua palavra sermos limpos. Obrigado, Pai, por Jesus, que está diante de Ti, intercedendo por nós, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, sim. Por isso nos humilhamos diante de Tua poderosa mão e Te dizemos, Pai, nos perdoa, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Por isso que é importante, conforme nós lemos, estarmos sempre buscando ouvir a voz do Senhor e a palavra de Deus, porque através dela o Senhor nos limpa, o Senhor nos santifica. Nós vamos louvar a Deus agora, mas antes de louvar a Deus, que nós possamos estar nos saudando também uns aos outros na graça e na paz de Jesus. Talvez você não cumprimentou o irmão que está perto de você, talvez sim, então cumprimenta aquele que está um pouquinho mais longe, amém? Vamos fazer isso, vamos nos colocar em pé e vamos com um sorriso bonito cumprimentar o nosso irmão, a nossa irmã, na graça e na paz de Jesus. Graças a Deus. A graça e a paz, minha irmã. Quem que eu vou cumprimentar?
A graça e a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Amém. Isso. Hoje eu estou cheio de recadinho. Minha irmã abençoada. A graça e a paz de Jesus. Do Senhor. Você também. Um abraço para Glória a Deus. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Deixa eu dar um testemunho aqui. Olha que eu cheguei na igreja, a nossa irmã Leni, né? Faz assim. Mesmo fazendo assim, né? Aqui na frente. Ela chegou para mim, pastor, eu estava conversando com uma amiga, né? E ela passou por uma cirurgia. Essa amiga falou, vai fazer geada, você não deve ir na igreja amanhã. E ela falou assim, eu vou, nem que eu tenha que ir de táxi, né? E tal. E ela acordou hoje e disse, pastor, que dia bonito que Deus deu, né? Não sei nem pegar o táxi. Glória a Deus. Amado, que a gente possa assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com alegria, vamos louvar ao Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus. A graça e a paz, amados. Realmente um dia, todos os dias são dias lindos, né? Porque foi o Senhor Deus quem criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra e toda a natureza. Louva ao Senhor, não é verdade? Quanto mais nós, seres a quem Ele dotou de inteligência, nós podemos ter realmente essa condição de pedir a Deus realmente a cada dia sabedoria no louvar também, né? Porque o nosso louvor tem que ter um alvo, né? O nosso alvo tem que ser o coração de Deus, não é verdade? Que Ele nos dê sabedoria para que a cada momento em que estivermos louvando a Deus, seja em qualquer coisa que nós fizermos. Hoje estaremos fazendo aqui cantando, cultuando ao Senhor, mas também no trabalho, naquilo que você faz, que possa fazê-lo com amor, em serviço à comunidade, ao próximo, né? Mas que você possa fazer, lembrando sempre que o alvo de tudo na nossa vida tem que ser a pessoa do Senhor Jesus. Que Deus nos dê essa sabedoria a cada dia, a cada manhã, quando nos levantarmos e pensarmos que vamos viver um dia para a honra e para a glória dEle. Então vamos fazer como a natureza que Ele criou faz, né? A natureza louva ao Senhor. Nós também vamos louvar ao Senhor como criaturas dEle, amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Louve com todo o seu coração. Com as nossas palmas.
isso só tem sentido na nossa vida se pela fé nós cremos que realmente Deus é um Deus fiel, Ele é presente e está caminhando conosco a cada dia, amém? Então declare isso, que pela fé você pode cultuar a Deus, porque Ele está realmente presente aqui, amém? Louve ao Senhor. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé Do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber
com sabedoria ainda que temos pedido a Deus, nós vamos ofertar agora, colocando os nossos dízimos, trazendo os nossos dízimos e essas nossas ofertas no altar do Senhor. Também é um ato de muita sabedoria, porque nós sabemos que a Igreja Metodista é uma igreja missionária, que investe em missões, que tem missionários também pelo mundo, e tudo depende também da questão financeira. Então é com grande sabedoria que nós contribuímos, que nós colocamos diante do Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. E você pode fazer isso também num ato de louvor, de adoração, com muita gratidão no seu coração. Enquanto cantamos, enquanto louvamos, você vai ofertar ao Senhor. Também através deste ato de ofertório, Pai, nós podemos te adorar com sabedoria, ó Pai. Nós podemos depositar e colocar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E também pedimos por sabedoria, Pai, na administração dos bens da Tua igreja, Senhor. Nós queremos que a Tua igreja seja próspera, Pai, e nós confiamos em Ti. Por isso cantamos que pela fé nós realmente fazemos todas as coisas, ó Pai, tendo como alvo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que este mundo tem que conhecer, ó Pai, através da Tua igreja. Nós Te louvamos e Te adoramos com tudo que temos, com tudo que somos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Pode sentar, amado. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois vamos orar. Nosso período de oração, de intercessão, nós faremos após a edificação na palavra. O tema que nós queremos repartir nessa manhã com os irmãos e com as irmãs é relacionado à nossa disposição para servir a Deus. Então, pessoas disponíveis a Deus e dispostas a obedecê-lo. Deus passa seus olhos por sobre toda a terra. Ele está procurando em nós um coração que lhe esteja disponível e disposto a obedecê-lo. Assim fica mais fácil. E para pensarmos nisso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 10 a 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 10 a 19. Muito se fala do apóstolo Paulo. Normalmente, quando lemos esse texto, inclusive, se destaca o que Deus realizou e fez na vida do apóstolo Paulo. Mas nessa manhã eu quero ler e chamar a nossa atenção para este outro homem chamado Ananias. Um homem realmente fantástico, um homem que estava disponível a Deus e disposto a obedecê-lo. Então vamos ler Atos 9, de 10 a 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Curve o seu rosto, meu irmão, feche seus olhos agora por um momento. Pai, em nome de Jesus, estamos lendo a Tua palavra. Está escrito que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos Teus filhos. E é Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da Tua justiça. Também diz que Ele é quem dá testemunho de Ti, ó Pai, e de Jesus Cristo, que nos guia à verdade, nos ensina as coisas novas e nos faz lembrar as coisas antigas. Portanto, Pai, na continuidade da leitura da Tua palavra, eu peço que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo em cada coração aqui nesta manhã, para trazer em nós estas verdades espirituais e nos dar crescimento na nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Continuando a leitura, verso 15: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim
um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Amém, meu irmão? Aqui então enfatizando Ananias, esse homem temente a Deus, sensível a Deus, a voz de Deus, que estava disponível a Deus e disposto a obedecer a Deus. Nós podemos olhar para Ananias e reconhecer que ele foi fundamental na vida do apóstolo Paulo. O seu trabalho silencioso foi muito significativo. Às vezes a gente não percebe muito, mas existem aquelas pessoas que trabalham mais quietinhas, mais silenciosas. Mas o trabalho dessas pessoas é por demais importante no reino de Deus. Tem aquelas pessoas que não aparecem tanto, devido ao ministério que Deus chamou e aos dons que Deus deu. Não são talvez dons extraordinários que colocam em evidência aquela pessoa, mas são tão importantes quanto aquelas que recebem dons extraordinários e estão mais em evidência no serviço e na vida cristã. Vira para a pessoa do seu lado, por favor, e diga assim: você é importante. Você é importante. Cada um de nós que estamos aqui temos para o Senhor a nossa importância. Desde os mais novos na fé, aos mais velhos na fé, aos mais novos na idade, como aos de mais idades, todos temos a nossa importância. E Deus olha para nós, e o que Ele espera em nós é que nós possamos dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui disponível e disposto a obedecê-lo. E Ananias, este homem que estava disponível e disposto a obedecer a Deus. E era Ananias. No verso 10, nós vemos que o Senhor estava se movendo poderosamente. Então podemos dizer assim: cadê a Tico? Faz assim, Tico. Está na praia? Parece que eu tinha visto ela aí. Olha só, eu ia dizer para Tico, né, que eu vou fazer os pontinhos aqui do jeito que ela gosta. A Tico gosta de anotar, ela gosta do primeiro, do segundo, do terceiro. Não sei se tem mais alguém que gosta disso aqui, né? Então você vai poder anotar. Primeiro, Ananias era um homem capaz de dizer sim a Deus. Diga comigo: Ananias era um homem capaz de dizer sim para Deus. Porque não é verdade? Jesus mesmo conta aquela parábola de pai que chega para os seus filhos e lhe faz um pedido, e um diz sim, e depois chega para o outro, o primeiro diz não, aí ele vai para o segundo, e o segundo diz sim, mas aí o que diz sim não faz o que o pai pediu, e o que disse não, vai e faz o que o pai pediu. E Jesus então, diante da parábola, pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? O que disse sim ou o que disse não? É evidente o que disse não, porque ele foi e fez, apesar de ter dito não. Então, ser um homem capaz de dizer sim a Deus não é responder verbalmente a algo que Deus nos pede, dizendo sim, Senhor, mas é de fato ir e executar, colocar em prática a palavra que nós recebemos de Deus, ser sensíveis à voz de Deus, ouvir Deus. Mas para que isso aconteça,
eu e você precisamos estar desenvolvendo uma vida de oração. Se não estivermos buscando o Senhor, se não estivermos com o nosso coração voltado para Deus, como que Ele vai poder falar conosco? Deus vai lá e fala com Gideão, e nós percebemos que Gideão era um homem temente a Deus. Deus vai lá e fala com Isaías. O que Isaías estava fazendo quando Deus fala com ele? Orando, buscando. Meu irmão, enquanto nós estamos buscando a Deus no nosso dia a dia, pode ter certeza que em algum momento do dia, mesmo que não seja talvez naquela hora que você esteja em oração, seja depois, numa circunstância que você está completamente envolvido com o seu trabalho, Deus vem e fala contigo. E Ele espera encontrar em nós pessoas capazes de dizer sim, como Ananias foi capaz de dizer sim. O Espírito de Deus está se movendo poderosamente em todos os lugares. Então, que a nossa oração ao iniciar o dia seja: Pai, sei que hoje o Senhor irá realizar coisas incríveis no mundo. Por favor, me conceda o privilégio de tomar parte em algumas dessas coisas que o Senhor está fazendo, de participar deste mover, de fazer parte da Tua obra. É dizer para o Senhor: usa-me, eis-me aqui. Quando o Senhor falar comigo, eu estou disponível, Senhor, e disposto a obedecer, a dizer sim. Devemos parar de orar assim, devemos parar de orar assim: Senhor, abençoe o que eu estou fazendo. E começar a orar assim: Pai, ajude-me a fazer o que o Senhor está abençoando hoje. O que o Senhor quer hoje, eu quero fazer a Tua vontade. Responder a Deus é tão importante quanto ouvi-lo. Quando muitas vezes nós estamos orando, nós oramos e aguardamos de Deus uma resposta, mas Deus tem falado conosco, e Ele tem aguardado de nós também as nossas respostas. Responder a Deus é tão importante quanto ouvi-lo. Um homem capaz de compreender o amor de Deus. Olha só, diga comigo: um homem capaz de compreender o amor de Deus. Dos versos 1 a 13. É tão difícil termos paciência e fé. Nós vivemos num mundo impaciente, apressado, que quer as coisas para ontem, para anteontem. Mas nós somos chamados a desenvolver essa paciência e a paciência da fé. Nós vivemos num mundo de ver para crer, e nós somos chamados como igreja, como povo de Deus, a crer, para que depois as coisas aconteçam, então nós vamos ver. É o contrário, não é ver para crer, é crer para ver. Então, paciência e fé de que Deus nos guiará, de que Deus vai à frente nos conduzindo nos detalhes da missão, da nossa missão, do nosso chamado, da nossa vida, da nossa profissão, da nossa família, levando-nos a viver segundo a sua perfeita, boa e agradável vontade. Às vezes a impaciência nos leva a agir precipitadamente. Aí depois a gente tem que orar dizendo: Senhor, tem misericórdia, né? Então, paciência. Deus está agindo eu, quem impedirá? Quantas vezes nós já lemos esse texto de Isaías e já cantamos: agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo, amém, meu irmão? Então, que sejamos capazes de compreender o amor de Deus, e que Ele, no seu amor infinito, Ele está agindo, e a nossa causa Ele leva a bom termo. Ele está agindo favoravelmente a nós e em relação aos outros também. Sabe, Ananias precisou compreender este amor de Deus, porque ele iria se encontrar com Saulo, e até aquele momento Saulo era o perseguidor da igreja. Então, Ananias precisava entender o amor de Deus na vida dele, porque quem não compreende o amor de Deus pela sua própria vida, como é que vai compreender o amor de Deus na vida do outro?
para eu compreender que Deus ama o meu irmão, que Deus ama o meu semelhante, que Deus ama o meu inimigo, que Deus ama aquele que está lá, caído, com a vida destruída, uma vida marginalizada. Eu preciso compreender também o amor de Deus na minha própria vida. E aí eu vou me colocar à disposição de Deus para obedecê-lo, para ir ao encontro do meu irmão, para ir ao encontro do meu próximo. Terceiro, Ananias, um homem capaz de crer no poder de Deus para transformar alguém. Diga comigo, um homem capaz de crer no poder de Deus para transformar alguém. Versos 13 a 16 vai nos falar sobre isso. E nessa conversa de Ananias com o Senhor, porque vocês vejam, Ananias estava conversando com Deus. E Ananias fala: Senhor, mas este não é o Saulo que veio para cá com um documento lhe autorizando a perseguir e matar os cristãos? E Deus vai falar: Saulo é ele mesmo. Mas então como é que é isso, Deus? O Senhor quer que eu vou lá? Sim, porque eu escolhi Saulo para anunciar o meu nome aos gentios, aos reis da terra e aos filhos de Israel. Eu escolhi Saulo. Irmão, Deus tem escolhido você, amém? E Deus tem escolhido outras pessoas, e Deus escolhe você para ir até aqueles que Ele está escolhendo hoje. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma pessoa cuja vida não experimentou o poder transformador de Deus, também terá dificuldade de crer que Deus tem poder para transformar outras pessoas. Por isso que nós devemos buscar o Senhor, como está escrito em Romanos 12, quando Paulo começa lá dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a minha boa, perfeita e agradável vontade. Você pode dizer amém para a palavra? Ou seja, aquele que está apresentando culto racional a Deus, seu próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, em resposta a Deus. Aquele que não se conforma com este mundo, com essa visão que hoje vive o mundo, mas está buscando a sua transformação. Diga comigo, minha transformação. Eu estou em transformação. Vamos lembrar, aula de doutrina aqui, bíblica. Gênesis, primeiros capítulos, geração, Deus gerando, criou, amém? Do capítulo 3 em diante, queda, pecado, degeneração. Capítulo, vou dizer assim, do 7 em diante, a partir do Noé, regeneração, Deus trazendo regeneração, Deus transformando o coração humano que havia caído e levantando esse coração caído para viver vida nova. Jesus Cristo é a revelação especial de Deus nesse trabalho de regeneração. Meu irmão, minha irmã, às vezes temos tanta dificuldade em crer na conversão de certas pessoas, e mais ainda, na possibilidade de Deus fazer uso delas. Apesar de tudo o que Paulo era, Ananias sabia que o poder de Deus para salvá-lo e usá-lo era mais do que suficiente. Deixa eu dar um testemunho. Eu li há muito tempo atrás um artigo em uma revista cristã,
citando um episódio na vida de um homem que estava no corredor da morte, num presídio nos Estados Unidos, aguardando o dia da execução, então, da sua sentença. Na prisão, ele foi evangelizado, e o pastor, o capelão do presídio, que o acompanhava, então, é que vai escrever o seu depoimento. E este homem, então, convertido, consciente de que a sentença que lhe fora dada, de fato, ele merecia ela pelos crimes que ele cometeu. Ele foi preso como um dos piores seriais killer, morte nos Estados Unidos. Ele chegou ao cúmulo de matar para ter um relacionamento sexual com suas vítimas pós-morte, chamado necrofilia. Mas como que começou a vida dele? Assim? Não. No seu depoimento ele conta o seguinte: quando ele era criança ainda, ele achou uma revista pornográfica na lixeira do quintal da sua casa. Provavelmente uma revista que havia sido do seu pai. Ele catou a revista, levou para o seu quarto, e pela primeira vez, ainda criança, teve contato, então, com uma revista pornográfica. E daí para frente, a vida dele seguiu. Aquilo começou a dominar a sua mente, seu coração. Ele foi buscando outras revistas, e foi buscando outros materiais, e foi cada vez indo mais fundo, e para realidades mais pesadas na pornografia, até que a pornografia já não lhe satisfazia mais. Aí ele foi buscar práticas sexuais e assim por diante, e cada vez coisas mais pesadas, até que ele chegou ao ponto de matar para poder manter relacionamentos sexuais com suas vítimas mortas, entre outras coisas. E aí então ele é pego, ele é preso, e no presídio ele vai conhecer Jesus Cristo. Então ele deixa o depoimento dele, o apelo dele é contra a pornografia, o apelo dele é pedindo para os pais terem mais cuidado com os seus filhos. Ele disse que se ele não tivesse encontrado aquela revista, ele não estaria sendo executado. Que se os seus pais tivessem lhe disciplinado, ele não estaria sendo executado. Então, meu irmão, ainda que no corredor da morte, para pagar pelo seu crime, Jesus escolheu aquele ex-assassino, porque eu creio nisso, para deixar um testemunho. Olha só, Jesus escolheu um capelão que evangelizou, um outro que ele escolheu, que estava no corredor da morte, para deixar um testemunho, advertindo hoje pais e mães. Você entendeu? Deus tem escolhido você para anunciar o nome de Jesus a outros, assim como aqueles que Ele está escolhendo irão anunciar também o nome de Jesus. E meu irmão, não existe limites para o poder de Deus. Deus é suficiente para transformar uma vida. O ditado popular diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Ou como alguns dizem, a árvore que nasce torta, morre torta. E aí, um criativo, tem muita gente criativa, diz: por isso Jesus é filho de carpinteiro, e era carpinteiro, ele endireita a madeira torta. Jesus tem esse poder de endireitar a vida de uma pessoa, de transformar a vida de uma pessoa, e nós somos chamados a experimentar isso, crendo experimentar isso, e depois ajudar que isso aconteça na vida de tantas outras pessoas, para a glória de Deus. Amém? Em quarto lugar, e já concluindo, diga comigo: um homem capaz de orar pelos escolhidos para grandes obras. Isso aqui é tremendo.
Tem pessoas que não vão realizar grandes obras, mas elas que vão sustentar em oração alguns ou aqueles que vão realizar grandes obras. Ananias não realizou grandes obras. A gente não vê o nome de Ananias para lá e para cá na Bíblia, vemos? Não vemos. Vemos aqui e tal. Mas o nome de Paulo a gente vê citado em tantos lugares da Bíblia. Paulo realizou grandes obras para o Senhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta: quem que orou por Paulo? Quando ele era ainda Saulo e as pessoas tinham medo dele. Quem que investiu? Quem foi o primeiro que investiu na vida do Saulo, para que Saulo fosse o Paulo? Teve o Ananias, teve um Barnabé. Eu creio que aqui entre nós existem Ananias, existem Barnabés, né? Existem as nossas irmãs e irmãos que vão orar por pessoas que vão fazer grandes obras para Deus. Talvez você seja um escolhido para grandes obras. Talvez você seja um escolhido para orar por aqueles ou aquelas que vão fazer grandes obras. O importante é estar disponível para Deus e obedecê-lo quando Ele pede. É maravilhoso poder ver Deus abençoar outros ministérios e outros irmãos sem ficar enciumado, sem ficar com inveja. Não é verdade? Coisa boa. Que você possa ser este homem, esta mulher, capaz de dizer sim para Deus, capaz de compreender o amor de Deus, de crer no poder de Deus para transformar vidas e de orar pelos escolhidos de Deus para grandes obras. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Os escolhidos de Deus, homens e mulheres que ouvem a voz de Deus, que respondem ao seu chamado, que não têm medo, que são corajosos, aqueles que creem no poder de Deus, na vida das pessoas, e daqueles que sabem ver o irmão ser abençoado e se alegram ao ver o irmão sendo abençoado. Senhor, levanta entre nós cada vez mais homens e mulheres disponíveis a Ti e dispostos a Te obedecer. Homens e mulheres que têm a sua vida transformada pelo Senhor e trabalham neste ministério, cooperam para a transformação da vida de muita gente. A minha oração nesta manhã é que o Senhor esteja firmando os nossos corações para estarmos sempre disponíveis a Ti. Cada um de nós, o Senhor possa encontrar em nós coração disponível e disposto a Te obedecer, a Te dizer sim, a amar, a crer, a orar, a servir o Senhor com alegria. Sim, Pai, abençoa-nos. Em nome de Jesus, Senhor. E nos atende nesta oração. Amém. Nós vamos ter agora o nosso tempo de oração e de intercessão. Você que está orando, intercedendo por alguém, quero convidar você. Você tem a liberdade, inclusive, de vir aqui à frente e se ajoelhar. Você que está precisando do Senhor na sua própria vida, de cura. Você que está precisando do Senhor na sua vida e precisa do maravilhoso conselho dEle para te apontar um caminho, uma solução. Você que está precisando de Deus para transformar algumas áreas da sua vida. Quero convidar você a sair do seu lugar. Pode vir aqui à frente e se ajoelhar para nós orarmos. Você que tem pessoas por quem você quer orar agora e crer que Deus vai transformar essas vidas, também coloque-se diante do Senhor.
em nome de Jesus, para esse tempo de oração. Pode vir à frente, você que está buscando e quer Deus neste momento para tocar sua vida. Pode vir à frente. Eu peço que as nossas irmãs e irmãos da intercessão possam estar vindo aqui para orar, para interceder. Pode vir à frente, querido. Pode se ajoelhar aqui. Fica em pé atrás, quem não puder se ajoelhar. Nós vamos ter esse tempo de oração, em nome de Jesus, amém. Os demais irmãos e irmãs estejam também em oração, alguns irmãos podem vir aqui também, aqui à frente, ficar em pé aqui. Oh Jesus amado, santo é o nome do Senhor, nós cremos, Pai, por isso nos colocamos aqui diante de Ti. Nós nos ajoelhamos aqui diante do Senhor, na Tua presença. Sabemos que não é o lugar em si, mas é o Senhor que está aqui. Eu te peço agora, Pai, esteja tocando na vida do meu irmão, da minha irmã. Meu querido irmão e irmã, esteja intercedendo para aqueles que estão aqui à frente, aí mesmo do seu lugar. Quero pedir para alguns líderes nossos, da clã, venham à frente também, para estarem aqui intercedendo, impondo as mãos em nome de Jesus. A igreja, você pode levantar um clamor nesta hora, você pode estar clamando ao Senhor. Vou pedir para a Denise estar ministrando, não dá, então vou pedir para um dos irmãos do louvor, o Ministério do Louvor já vir à frente, estar ministrando aqui, em nome de Jesus. Sim, papai, toca a vida da minha irmã, do meu irmão, toca, Senhor, para abençoá-lo na sua saúde. Toca, Senhor, para abençoá-lo na sua vida. Para que a Tua vontade, Senhor, continue se cumprindo nesta vida. Senhor, quando nós tocamos em Ti, o Senhor libera virtude. Eu quero pedir agora sobre a vida do meu irmão, a virtude que é em Cristo Jesus, sendo liberada. Recebe este toque do Senhor, meu irmão, segundo a necessidade, e você vem apresentar diante dEle em oração. Que o Senhor te abençoe segundo a sua necessidade. Que o Senhor te abençoe. Manifeste sobre sua vida a glória que é dEle, o poder que é dEle. Que o Senhor lhe renove na sua graça, lhe fortaleça cada dia na sua fé, lhe restaure a saúde, o vigor, o ânimo. Senhor, abençoa o meu irmão, para que ele continue te servindo com alegria como teu escolhido, para abençoar, para orar e ver a vida de tantos outros sendo transformada como a sua própria. Que o Senhor te abençoe com cura, que o Senhor te abençoe com graça, segundo a sua necessidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Pai, toca a vida do meu irmão, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, papai. Nós estamos aqui em oração, confiantes, e nos achegamos confiadamente diante do trono da Tua graça, porque o Senhor é quem traz sobre nós, o Senhor é quem libera sobre nós graça e virtude, Senhor, segundo a necessidade desses Teus filhos. Eu te peço agora, pela imposição de mãos, abençoa, Senhor, abençoa o seu relacionamento, família, trabalho, Senhor, e usa essas vidas para a glória do Teu nome. Traz saúde, traz cura. Age, Pai, por amor e graça na vida dos meus irmãos e através da vida deles. O Senhor lhes abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Recebe. Amém. Deus abençoe você também, querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe também, querida, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós, como igreja, oramos e trazemos diante de Ti a vida de nossos enfermos, daqueles que no nosso meio estão sofrendo, passando por lutas e dificuldades. Você esteja lembrando agora os pedidos de oração, daqueles que estão carecendo de
de nossas orações. Sim, Pai, visita cada lar na Tua igreja, visita os nossos irmãos e irmãs que estão recuperando de uma cirurgia, aqueles que estão lidando contra uma enfermidade. Eu peço o Teu amor e eu peço a unção da cura, eu peço a Tua graça sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Pode sentar, igreja, e possamos dizer para o Senhor sempre: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Glória a Deus. Fala, Marta. Isso, eu ia avisar agora. É esse? Então, só para avisar, a irmã Vinalda está entregando-os no cenáculo, na entrada do templo. Vocês passem e procurem ali logo após encerrarmos aqui esse momento de culto a Deus. Também veio esse recado para mim, da nossa irmã, primeira reunião do ano da AMEI, Associação de Mulheres Evangélicas Intercessoras. Será no dia 26/4, às 14h30. O local, Igreja Presbiteriana do Brasil, é a igreja ali da rua Comendador Araújo. O pastor Ednei também pediu para eu avisar. Enfim, deixa eu dizer isso. Domingo passado, no culto da noite, nós tivemos um culto muito abençoado e também de muita festa. Um culto um pouco diferente, né? Dos que normalmente nós temos, pela maneira que aconteceu o culto no seu todo, mas um culto especial porque foi culto de batismo. Então nós tivemos aqui batismo, recepção de novos membros, foi uma festa muito gostosa, muito boa. Mas no próximo domingo, pela manhã, nós vamos ter batismo de novo, vai ter um batismo infantil. E no outro também, né? Glória a Deus. Mas daqui 3 meses, nós vamos ter outro batismo. Já tem pessoas que foram preparadas, estão concluindo os cursos, e estarão sendo batizados daqui mais ou menos 2, 3 meses. E começamos então a nossa classe de preparação para novos membros, batismo, para assunção de votos. Teve a primeira reunião ontem, à tarde, e o pastor Ednei conversando com os que vieram, eles preferiram, ao invés de reunir à tarde, reunir de manhã. Então a reunião para você, meu irmão e minha irmã, que quer ser batizado, é sábado às 9h da manhã. Então venha próximo sábado, 9h da manhã até às 11h. Dizer, mas pastor, eu perdi a de ontem. Não tem problema. A de ontem a gente ainda tem como repor para você. Então venha próximo sábado, das 9 às 11h. E eu peço aos irmãos que nos ajudem a estar divulgando isso para os demais irmãos e irmãs. Vocês viram que no texto que lemos, Ananias foi lá na casa de Judas, encontrou Paulo, impôs as mãos, orou, o olho dele que estava cegado, né, vamos dizer assim, voltou a ficar bom, Saulo voltou a enxergar, ele recebeu o Espírito Santo e foi o quê? Batizado. Meu irmão, você crê? Está arrependido? Tem que ser batizado, não fica esperando. Fica esperando não, sábado, 9h da manhã, aqui na igreja, tá bom? O Frank tem um aviso? É o Frank? Ô Edson, acho que você chama o Edson agora, você começa, chama o Edson. Graça e paz, igreja. Eu queria dar um aviso, mas primeiro eu queria falar algumas coisas. Faz mais ou menos 10 anos atrás, nós começamos a ministrar o curso CRAU de Finanças, e durante esse período nós formamos, acho que mais de 10 grupos, né? E formamos também vários líderes, né? O Ademar e a Melissa, o Rafael e a Michele, o Paulo Rodolfo Gil e a Cris, né? Também o Manfred e a Marta Rocha. E agora, na última, nós formamos o nosso líder do Ministério de Famílias, que é o tio Edson e a tia Rô, e também o José Roberto, né? Então, eles vão iniciar agora, né, o tio Edson e a tia Rô, juntamente com o Zé Roberto, e com o apoio meu e do Rafael,
nós vamos iniciar um novo grupo. E a gente ia começar no domingo, né? E a gente ia fazer no domingo, mas o grupo preferiu fazer na quinta-feira, todas as quintas, 7h30. São 12 semanas e mais um sábado para a formatura, tá? Nós temos 5 pessoas inscritas, então temos mais 5 vagas. E eu quero desafiar a igreja para que, né, preencha essas 5 vagas. Eu, ao longo do tempo, eu tenho liderado também o grupo de futebol, né? Então, todas as terças-feiras a gente joga futebol no Jardim das Américas, das 9 às 10h30. E como tenho facilidade de encontrar pessoas para jogar, né? Então, o lazer é tão fácil, né? Mas a gente dá um tempinho para Deus, parece que é difícil. Então, eu quero fazer um desafio. Quero saber se as pessoas têm 2 horas, 2 horinhas na semana para poder aprender um pouco mais de Deus. Também tenho liderado a parte de pesca da igreja, né? Então, mais ou menos 3 vezes por ano a gente faz uma pesca em alto mar e realmente a gente tem muitas pessoas também, né? Então eu fico pensando, né? Para o lazer é fácil, né? E quero falar também que no futebol e também numa pesca que a gente vai para o Mato Grosso, o bispo tem acompanhado a gente, assim como o pastor Ednei Joaquim. E nessa pesca por Pantanal vai o bispo, o pastor Ednei Joaquim não vai poder ir, mas vai o pastor Davis, né, que foi nosso pastor aqui, e vai o pastor Péricles, de Chapecó também, né. Então, para essa parte de lazer, também tenho, né, feito essa liderança. Então, eu vim aqui para falar do CRAU, né? Então, quero dizer que não é só para pessoas que estão iniciando na igreja, né? Porque, ao longo desses 10 anos, eu tenho mais aprendido, né, do que ensinado. E Deus tem me abençoado muito. Então, que a gente possa preencher essas 5 vagas. Muito obrigado. Amém. E por tabela ele fez a propaganda dos outros 2, né? Eu não sei por que ele fica me excluindo do futebol, da pescaria. Vocês notaram que ele não falou o meu nome, só o do bispo, do pastor Ednei e tal. Edson, você vai dar algum aviso? Não? Oi? Então, vem. Você achou que você ia escapar? O Edson vai falar do encontro de casais. É isso? Então você explica para o pessoal que vai ter encontro de casais, dia 20 a 22 de setembro, lá no SESC, que o pastor vai ser o Cote, Marcos Borges, né? Já fez a propaganda. Só para esclarecer, eu não estou de terno aqui só para dar um aviso, não, tá? É que depois eu tenho que trabalhar e meu uniforme. Mas o curso do CRAU, nós vamos ter uma reunião logo após o culto aqui. Aqueles que tiverem interesse para procurar a mim ou o Frank, porque nós vamos nos reunir já para definir algumas coisas para o andamento do curso. Então, nos procure agora no final do culto, quem quiser fazer o CRAU. O encontro de casais, nós estamos são vagas limitadas. O pastor já começou a abrir para outras igrejas, nós temos tido procura de outras igrejas, de casais que querem participar do encontro. Você que ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo, são vagas limitadas, nos procura, eu tenho ficha de inscrição aqui, vai ser no dia 20, 21 e 22, no Sesc Caiobá. Quem não conhece, entra no site www.sesccaiobá.com.br, você vai conhecer o local. O pastor Cote, é o pastor Marcos Borges, ele é internacionalmente conhecido na ministração, inclusive, para famílias e para casais. É um encontro especial, é um encontro diferenciado e nós contamos com a sua presença. Você vai ser muito abençoado. Se você não quiser ir e quiser abençoar alguém, pode fazê-lo. Convide alguém que não seja participante da igreja, um amigo, um colega de trabalho, um casal que você sente que está necessitando de ser ministrado, e convide e nos avise que nós vamos investir nesses casais. Obrigado.
Obrigado, Edson. Realmente é um encontro que vale a pena a gente participar. Se você ler o livro de Provérbios, tem um texto que diz ali, né? Onde investir o dinheiro? Compra sabedoria. Investe na sabedoria. Amém? Esse é um investimento que vale a pena. O encontro de casais, né? E o CRAU, Denise me alertou. O que é o CRAU? O que é o CRAU? Alguém aqui sabe o que é o CRAU? Levanta a mão. Então, a gente tem que explicar o que é o CRAU para o povo, né? O CRAU é um curso de 12 semanas, como disse o Frank, né? São 12 quintas-feiras e um sábado, e o objetivo nesse curso é você aprender na Bíblia como lidar, cuidar das suas finanças, da sua vida financeira, dos seus bens, para viver uma vida saudável nesta área, que é a área financeira. Para poder deitar a sua cabeça no travesseiro, dormir em paz, sem estar preocupado com o dia de amanhã, e as contas, e isso, e aquilo, e aquele outro. E Deus dá muita graça nesse sentido. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos receber a bênção apostólica. Sim, Pai, nós oramos e cremos na Tua graça, e se renova nas Tuas misericórdias, e se renovam a cada manhã. Na bondade do Senhor, no cuidado do Senhor para com Teu povo. Senhor, abençoa-nos neste dia, na semana que temos pela frente. Leva-nos, Senhor, debaixo de Tua proteção e do Teu amor. Que a bênção do Senhor, o nosso Deus, Sua graça, Seu amor, seja conosco. Sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Nos saudemos na graça e paz de Jesus.